Pai, muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos porque podemos agora ouvir a Tua voz, cantamos a Ti, louvamos o Teu nome, com alegria em nosso coração, com entusiasmo. Deus, os louvores, a adoração já toca os nossos corações, mas queremos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa manhã. Fale conosco, ó Deus, em Tua palavra, fale conosco, Senhor, na leitura, que tenhamos toda a concentração devida para entender, receber e aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração, Senhor, que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Atos 2:42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amados irmãos, muitas vezes, diante deste texto, nós temos uma idealização de um tipo de igreja que nós acreditamos que talvez já tenha existido e passou a não mais existir. Uma igreja perfeita, um modelo de igreja perfeito. A gente muitas vezes tem a tendência de olhar para a igreja primitiva, olhar para a igreja do primeiro século, do segundo século e até do terceiro século e enxergar uma romantização da igreja exacerbada, exagerada, visualizarmos uma igreja que era quase que impecável, perfeita, e fazer um contraponto com aquilo que é a igreja nos dias de hoje. Parece que nós estamos tão distantes em alguns aspectos, ou em muitos aspectos, e principalmente porque muitas vezes comparamos a igreja do primeiro século com a igreja de hoje, ou a igreja de séculos passados, ou a igreja de 50 anos atrás com a igreja de hoje. Isso nos leva à reflexão: existe essa igreja perfeita? Já existiu essa igreja perfeita? Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente precisa pensar em duas coisas importantes. A primeira coisa é que essa igreja não era perfeita. Era uma igreja complicada, era uma igreja que estava se desenvolvendo em todos os aspectos, estava se desenvolvendo em relação à doutrina, estava se desenvolvendo em relação à obra missionária, estava em constante crescimento, estavam vivendo em um cenário completamente distinto ao vivido por nós nos dias de hoje. Isso é um ponto importante. Comparar e pegar exatamente o que era a igreja primitiva e o que é a igreja de hoje, não dá para a gente chegar a uma conclusão de qual é a igreja melhor, qual é a igreja pior, qual era a igreja mais bíblica, menos bíblica, porque muitos problemas que nós enfrentamos hoje, eles não enfrentavam. Por sua vez, alguns problemas que eles enfrentavam, alguns dilemas que eles enfrentavam, e não são mais problemas para nós, vice-versa. Nós olhamos para a igreja primitiva e temos essa visão romântica, mas é a mesma igreja primitiva que Paulo escreve as suas cartas repreendendo diversas posturas e condutas que deveriam ser abandonadas e que pareciam normais em algumas comunidades e que hoje nós não cometemos. Mas a outra coisa importante que nós devemos levar em consideração é aquilo que chamava a atenção do povo. Era aquilo que era utilizado como instrumento da parte de Deus para trazer aqueles que eram salvos. Porque o texto é bem claro. Parecia que eles não faziam muito esforço e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E aí a gente pode sim extrair deste modelo de igreja, desta igreja primitiva, desta igreja que não sendo uma igreja perfeita, mas uma igreja imperfeita, porque é composta de pessoas imperfeitas, mas uma igreja que vivia com intensidade aquilo que Jesus Cristo estabeleceu, o cumprimento da ordem de Jesus, fazendo de forma natural aquilo que nós deixamos muitas vezes de fazer de forma natural e precisamos muitas vezes estabelecer ministérios para fazer. Nesta igreja não existia
o ministério de evangelismo. Já pararam para pensar? Não existia na igreja primitiva um ministério da evangelização, o ministério do discipulado, porque isso era uma característica comum de todos os crentes e deve continuar sendo. Nós precisamos ter instintivamente em nós, por causa do que somos em Cristo Jesus, o ímpeto evangelístico, o ímpeto em discipular. Então, olhar para esse modelo de igreja nos leva, assim, não a querer viver e reproduzir exatamente aquilo que esta igreja viveu, mas enxergar aquilo que sempre deu certo no meio da igreja e contribuiu para o avanço dela até que chegasse até nós, até que o evangelho chegasse até nós, cumprindo aquilo que Jesus Cristo estabeleceu. Então, quando nós olhamos para o texto, a gente observa algumas características importantes. A primeira é que essa era uma comunidade que mesmo que ainda estivesse aprendendo doutrinariamente muitas coisas, eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. A Bíblia da igreja primitiva era o Antigo Testamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Parece uma coisa boba, mas a gente não percebe isso. A Bíblia da igreja primitiva não era a mesma Bíblia que temos hoje, porque eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo composto, escrito, se desenvolvendo. Nesse primeiro momento, era o Antigo Testamento. Era o Antigo Testamento. Então, havia um progresso, uma progressão doutrinária, um aprendizado. Os apóstolos estavam ali estabelecendo doutrinas, esclarecendo, trazendo luz, são as colunas da igreja. Mas o que havia no coração daqueles primeiros cristãos é uma perseverança. Em primeiro lugar, em relação ao ensino de Jesus, aquilo que era passado em relação às Escrituras, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos receberam e aprenderam diretamente com Jesus. Eles estavam completamente envolvidos naquilo. Eles não queriam saber de outra coisa, eles não queriam saber de outras ideias, eles não queriam saber de outras histórias, eles queriam se envolver na história de Jesus, na vida de Jesus, nos ensinos de Jesus, e encarnar os ensinos em sua própria vida. E eles faziam isso de tal maneira que Lucas encontra essa palavra perseverar. Eles perseveravam na doutrina. Perseverança é vencer obstáculos, é continuar avançando, mesmo em meio às dificuldades. E se nós olharmos para essa igreja, era uma igreja que enfrentava diversas dificuldades, mas enfrentava por quê? Perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensino. Estudava, uma igreja que estava interessada em aprender. A gente vive hoje num mundo onde a igreja parece perder o interesse cada vez mais em estudar a palavra, em ler. A gente fala em ler, gente, vamos ler aqui um livro. Nós vamos começar a estudar com os adolescentes agora um livro que é pequenininho, bem pequeno. É um livrinho pequenininho, vamos estudar na classe agora ele. E a primeira lição de hoje são 3 páginas. Aí eu falei assim, eu vou dar uma puxada neles. Falei semana passada, gente, são 3, 4 páginas por semana. Dá para ler. Eu tenho certeza que alguns acharam muito já. Parece que as pessoas não querem mais ler. Não só os adolescentes, não. Todo mundo. Fala-se em estudar a Bíblia, em estudar um livro de doutrinas, em aprender e se aprofundar doutrinariamente, e as pessoas já estão fugindo. Não querem. Mas não apenas isso, porque o ensino é importante, mas não é apenas ensino, mas eles perseveravam também na comunhão. Comunhão, você sabe, koinonia é a unidade entre os irmãos, que era refletido em 2 aspectos citados no texto aqui, no partir do pão, na celebração, no compartilhar das necessidades uns dos outros e nas orações. Essa é a primeira marca desta igreja que prevalecia em meio às dificuldades e crescia. E aí sim, aí a gente pode olhar e enxergar, Senhor, queremos isso, eu quero isso para mim, eu quero isso para a minha igreja, eu quero isso para a minha experiência enquanto cristão, porque nós olhamos para os dias de hoje e a gente tem uma igreja que nem se interessa e nem persevera no estudo da palavra e nem está disposta também a perseverar nas orações e na comunhão. Eu canso de ouvir, e a gente tem visto cada vez mais o número de cristãos consumidores crescendo. O que são cristãos consumidores? São cristãos que tratam a igreja, se relacionam com a igreja como se relacionam com a padaria da esquina onde eles compram pão. É a mesma relação, a relação
é a mesma relação com que eles têm quando vão no mercado fazer as suas compras. Eles vão em determinado dia fazer a compra, pagam, consomem e levam, saem dali. Não tem relação de intimidade, às vezes nem com a padaria da esquina, que a padaria da esquina pode ser que o padeiro ou o atendente seja seu vizinho, seja seu amigo, você conhece o dono. Mas com o mercado, em que você não conhece o dono, já parou, você conhece o dono responsável do Carrefour, do açaí, do atacarejo? Você vai lá, faz compra, né? Eles te atendem, você quer um atendimento bom, você paga, você sai, você não tem vínculo algum. Se você não for, na outra semana ou no outro mês, outro irá. Se aquele mercado fechar, você vai encontrar um outro mais próximo e barato. E as pessoas têm vivido um relacionamento com a igreja dessa forma também, infelizmente. Falta perseverança na doutrina, falta perseverança nas orações, na comunhão, no partir do pão. E aí sim a gente precisa enxergar e voltar aquilo que deu certo, sempre deu certo, aquilo que Jesus Cristo estabeleceu. Precisamos ser esta igreja. Uma igreja não apenas perseverante, mas cheia de temor, porque é o que a gente vê também no versículo 43. Uma igreja cheia de temor e que, temente a Deus, podia desfrutar de experiências extraordinárias, coisas sobrenaturais, milagrosas e grandiosas. Cada vez mais escassas também, menos vistas nos dias de hoje. Porque é o que nós lemos, em cada alma havia temor, e muitos milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. Era uma igreja que, temente a Deus, desfrutava daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo declara nos evangelhos, que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Aqueles que creem, os sinais hão de acompanhar. E esta igreja estava desfrutando de episódios extraordinários, porque era uma igreja perseverante, temente a Deus, e que este temor, esta perseverança na comunhão refletia para a sociedade uma igreja, não como muitas vezes nós vemos hoje, completamente desunida, mas uma igreja unida, porque quando nós vemos o versículo 44, a gente lê isso: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma característica desta unidade, desta união vivida por aqueles crentes na igreja primitiva, era caracterizada inclusive pela solidariedade. E aí eu acho curioso que, é claro que nós evitamos completamente qualquer tipo de anacronismo extremos, mas eu acho interessante como as pessoas vão para esse texto e ficam assim: mas eles pensavam que Jesus ia voltar em pouco tempo, por isso que eles faziam isso. Gente, nós precisamos manter essa mesma esperança em nós. Quando é que a coisa começou a dar errado? Quando a gente começou a acreditar que Jesus Cristo ia vir 2.000 anos à frente, 3.000 anos à frente. Nós precisamos continuar vivendo com essa viva expectativa em nós de que a qualquer momento Jesus Cristo pode romper os céus e voltar para buscar a sua igreja. Por que nós deixamos de viver como estes cristãos que tinham uma expectativa vívida da volta de Cristo Jesus? E aí passamos a amar demais as coisas daqui, a ponto da nossa solidariedade comunitária, derivada da comunhão que temos uns com os outros em Cristo Jesus, ser comprometida. Isso envolve inclusive a fidelidade nos dízimos e ofertas, porque a partir do momento que eu negligencio essa minha responsabilidade de entregar fielmente o meu dízimo, a minha oferta, eu estou dizendo que eu não me identifico comunitariamente com o meu irmão, a minha irmã na fé também, que é minha família, que eu não sou solidário, já que aquilo que é repassado para a liderança da igreja também é revertido em apoio aos necessitados. Isso é resultado de amar muito mais as coisas daqui, e não ter uma expectativa iminente da volta de Cristo, coisa que se perdeu ao longo dos séculos, infelizmente. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento, essa unidade que a igreja promove, deve gerar em nós solidariedade. Era o que eles faziam, eles vendiam
Quem tinha muito vendia e compartilhava, colocava aos pés dos apóstolos para um compartilhamento mútuo. Talvez você pense, é muita coisa, é muito exagerado, mas você talvez não consiga fazer o mínimo do básico, que é ser fiel nos dízimos e ofertas, sabendo que esses dízimos e ofertas abençoam a vida de outras pessoas necessitadas. A gente precisa refletir sobre isso, porque a gente idealiza essa igreja, a gente quer viver como essa igreja, quer ser essa igreja, a gente não consegue fazer e dar os passos mais básicos para chegarmos aonde essa igreja chegou. Era uma igreja também ativa, viva, como nós observamos no versículo 46, diariamente, a cada dia, eles perseveravam, mais uma vez a palavra perseverança volta aqui, eles avançavam em meio às dificuldades, unânimes, no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui algumas características importantes. Ativa, era uma igreja viva, uma igreja constante. Era uma igreja que, claro, todo mundo oscila, todo mundo tem altos e baixos, mas era uma igreja que coletivamente, comunitariamente, era uma igreja viva, ativa a todo momento. Os cristãos primitivos não procuravam a igreja apenas quando precisavam de algo, porque essa é outra característica moderna dos cristãos de hoje. Eu sou cristão, mas quando tudo vai bem, quando tudo está em ordem, eu preciso menos. Então eu preciso menos, então eu vou menos. E aí eu vou menos. A coisa apertou, o desemprego bateu, a dívida chegou, o problema no lar e no casamento chegou, não estou bem, aí eu volto. Não havia esse espírito na igreja primitiva. Eles eram ativos, a qualquer dia, a qualquer hora, era possível encontrar cristãos orando, pregando, vivendo a intensidade do evangelho em suas vidas. Pessoas que eram cristãos, não apenas no domingo, mas eram cristãos também nos outros dias da semana. Era a intensidade, era a atividade. Deus quer uma igreja ativa. Deus quer uma igreja que se comporte ativamente e não seja uma igreja que seja apenas um auditório para reunir um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, um objetivo comum, uma vez na semana. Deus não quer essa igreja, Deus quer uma igreja ativa, viva, que se comporta como igreja não apenas em 1h30, 2 horas, ou 4 horas, ou 5 horas da semana, mas uma igreja comprometida com o evangelho e vivendo o evangelho todo dia, em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso é uma igreja missionária, porque eles faziam isso, e aqui entra um aspecto importante, que é muito característico do que nós estamos propondo em nossa igreja. Quando nós treinamos o grupo de liderança, o primeiro grupo de liderança para voltarmos os gols, a gente falou sobre a importância missionária que o gol tem. A importância evangelística que o gol tem. Por quê? Porque o gol passa a ser para nós, e precisa ser para toda igreja, o trabalho evangelístico da igreja. Talvez você, no primeiro momento, não pensou que fosse, mas hoje, talvez você já consiga perceber o potencial evangelístico que há no encontro em cada lar. Nós já temos colhido frutos disso, inclusive. Pessoas que estão se aproximando ou se reaproximando de Cristo e da igreja, muitas vezes pessoas que saíram machucadas e magoadas ou feridas pelas circunstâncias, ou até mesmo por circunstâncias relacionadas à igreja, se reconciliando. Por quê? Porque a proposta da igreja primitiva não era outra senão essa. Eles iam de casa em casa, partiam pão de casa em casa. Era uma igreja missionária. Cumpriam o ID de Jesus, sutilmente, naturalmente, espontaneamente, fazendo aquilo que talvez para muita gente seja ordinário e comum: partir o pão de casa em casa, compartilhar do evangelho de casa em casa, passo a passo, lentamente, mas de maneira poderosamente eficaz. Porque o que nós vemos era uma igreja crescendo, mesmo em meio a toda aquela dificuldade e perseguição. Era uma igreja alegre, tomava as suas refeições com alegria,
com alegria. Gente, a gente está falando de um momento onde era uma igreja perseguida, mas que momentos onde eles compartilhavam da fé, do evangelho, da comunhão, eram momentos desfrutados com intensa alegria, apesar da singeleza expressa no texto, porque o versículo 46 fala que era uma igreja alegre, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Então, a alegria não estava condicionada ou relacionada ao banquete servido, à quantidade de coisa servida, porque era uma igreja simples, era uma igreja singela de coração, composta por homens e mulheres simples. No primeiro século, dificilmente, no primeiro momento, dificilmente havia gente rica na igreja, pouca gente. Então, era gente simples, singela de coração, mas que era alegre, celebrava os momentos de encontro, as experiências com Cristo Jesus e em Cristo Jesus, que eram desfrutadas uns com os outros. Eles viviam como se fosse o último domingo, como se fosse o último dia da semana, como se fosse o último dia de suas vidas, como se fosse o último encontro, até porque para muita gente era o último encontro, e nós deixamos de viver assim. Deus quer uma igreja que seja alegre, Deus quer uma igreja que seja simples, alegre apesar de simples. Deus quer também uma igreja que adora com alegria. O versículo 47, que é o último versículo para a gente caminhar para o final, revela também que é uma igreja adoradora. É uma igreja que sabe adorar, é uma igreja que louva a Deus, louva ao Senhor, exalta ao Senhor. E é interessante que a gente consegue contemplar isso em algumas cartas de Paulo, onde ele escreve algumas das canções, os estudiosos vão concordar nisso, de que Paulo traz ali, Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14, era uma canção entoada pela igreja primitiva. Filipenses capítulo 2, era uma canção entoada pela igreja. Era uma igreja viva, simples, amorosa e adoradora. Uma igreja que cantava e entoava os salmos com alegria a todo momento. E isso atraía a simpatia. Tem uma coisa interessante que a gente também falou bastante quando a gente estava treinando, e a gente continua falando hoje para lideranças dos gols, é que a gente pensa assim: pastor, mas eu não sei muito as estratégias de evangelizar. Gente, o que essa igreja aqui, o texto não diz o que essa igreja fazia especificamente para evangelizar o perdido. O texto diz que essa igreja, fazendo o que fazia, vivendo o que vivia, seguindo tudo aquilo que a gente falou até aqui, atraía a simpatia do povo. Atraía a simpatia do povo. Nós precisamos ser uma igreja simpática. Não é simpática ao comportamento reprovável, mas simpática ao povo, sensível à dor alheia, sensível à necessidade alheia, simpática e empática. Nós precisamos ser essa igreja que tem como característica a simpatia, além de todas as marcas já citadas, até porque eu acho que a simpatia aqui está relacionada a tudo aquilo que a gente já falou. Uma igreja alegre, uma igreja viva, ativa, uma igreja perseverante, uma igreja que teme a Deus, dificilmente vai ser uma igreja antipática, que vai atrair a antipatia do povo. O texto no versículo 47 fala que todas essas características faziam com que a igreja atraísse a simpatia do povo, acolhendo aqueles que iam sendo salvos, e o texto se encerra dizendo que essa igreja crescia. E Deus ia acrescentando, dia a dia, os que iam sendo salvos. Talvez você se preocupe muito, o que eu vou falar? O que eu vou falar para evangelizar alguém? Expresse essas características, expresse adoração na sua vida, seja um cristão e seja um cristão ativo, alegre, adorador, perseverante na doutrina, perseverante nas orações, seja ativo, ame a sua igreja, ame a Cristo Jesus e ame a sua igreja. Expresse todo esse amor no seu lar,
nos encontros na sua casa com o povo de Deus reunido. Aqueles que estiverem contemplando tudo isso, às vezes sem ouvir alguma palavra específica, serão tocados e abençoados. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a sociedade da época, ao contemplar a experiência de comunhão vivida por aqueles crentes, era impactada. E eu tenho certeza que expressarmos isso na nossa vida e no tempo de hoje também será importante para que as pessoas venham até Cristo Jesus. A gente vive numa sociedade extremamente individualista, extremamente egoísta. As pessoas estão construindo cada vez mais por fora de si barreiras e fortalezas e cascas para cada vez se isolarem mais. Mas as pessoas internamente continuam sedentas, interessadas em acolhimento. Muitas vezes as pessoas com uma pequena palavra, um bom dia generoso, deixam cair toda aquela casca e refletem o quanto estão angustiadas diante de uma sociedade cada vez mais individualista e egoísta. Só que nós estamos insensíveis demais, inativos demais, não alegres, mas tristes demais, angustiados demais, apressados demais, para perceber esses detalhes. E isso tem feito com que a gente não vive, não desfrute de algumas experiências que essa igreja vivia, mesmo não sendo perfeita. Era uma igreja que não era perfeita. Se você virar 3 páginas para frente, você vai ver que a igreja já estava tendo problema na distribuição dos recursos para os necessitados, que havia gente usurpando, falando que vendeu a propriedade, colocou o dinheiro todo nos pés dos apóstolos, mentindo para o Espírito Santo, quando na verdade tinha ocultado parte do dinheiro. Se você ler as páginas seguintes, você vai ver que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que atraía a simpatia do povo e crescia, porque Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque era uma igreja que tinha essas características que nós muitas vezes deixamos de ter, que devemos resgatar. Ame a Cristo Jesus, ame a sua igreja, sirva a Cristo Jesus, sirva a igreja com amor, alegria, singeleza do coração, e você vai contemplar Deus operando maravilhas através da sua vida, através da sua igreja. Esse deve ser o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus.